Nuno, seja bem regressado Olá, Rodrigo. das suas férias. Infelizmente, a atualidade não se modificou muito, continua dramática em vários pontos do globo e em conflitos de que falamos aqui muitas vezes. Comecemos pela Ucrânia. Isto que eu estou a dizer tem apenas a Ucrânia como referência, digamos assim, intermédia, porque eu quero falar um bocadinho sobre algo que não se sente em Portugal, felizmente, mas que é um clima de grande suspeição e de grande nervosismo entre várias forças de segurança e defesa de toda a Europa, que acham que a Europa está neste momento sob uma forma daquilo que se chama guerra híbrida, ou seja, que há uma série de coisas que podem umas ser coincidências, outras não, mas que desestabilizam largamente o panorama de segurança europeu, enfim, para além de tudo o resto que nós temos andado a sofrer. E não te esqueças de uma coisa, quando há situações destas, qualquer coisa que aconteça, uma botija de gás que explode, uma pedra que cai fora do lugar, é logo atribuído a alguém. Portanto, há também aqui um clima de paranoia pelo meio. É um dispersar de ansiedade. Sem dúvida. E eu, portanto, ia-te fazer só aqui uma lista de coisas que se passaram, sem grandes comentários, nestas semanas de férias. Tudo isto começa no dia 7 de agosto, em que, com 2 drones que tentaram destruir este avião Antonov 124-100-150, que é um avião de transporte ucraniano. O drone que tu vês ali em cima é um drone da polícia alemã. Porquê? Porque este avião estava estacionado em Leipzig. Leipzig é hoje um grande aeroporto de manobra de forças internacionais e também das linhas aéreas que ainda restam da Ucrânia. E este avião que tu vês aqui estava carregado de armas explosivos para a Ucrânia. E o drone que se aproximou dele estava armado e foi interceptado porque uma pessoa que trabalhava no aeroporto, pura e simplesmente, conseguiu destruí-lo por meios, eu diria, quase artesanais. Primeiro ponto. É evidente que, como te vou mostrar aqui neste gráfico, o aparecimento de drones por toda a Europa pode ter várias razões. É um bocadinho como os incêndios. Nós sabemos que 100% são de origem humana, ao contrário dos incêndios. Mas dentro desses 100% pode haver muitas causas. Podes ter drones amadores, podes ter brincadeiras inconscientes, podes ter drones comerciais, incluindo drones dos mídia, podes ter provocadores ou pessoas que estão a fazer protestos, pode ter atividades criminosas, não políticas e não estatais. Podes ter depois vários tipos de atividades paramilitares, reconhecimento, ataque, etc. Portanto, eu não te vou. Mas há uma enorme facilidade de acesso a drones. Há uma enorme facilidade, todos nós com certeza já estivemos em voos que foram atrasados por causa de drones, mas esta questão de Leipzig é uma questão muito complicada porque levou a Alemanha a criar um novo plano de defesa contra drones que não é todo conhecido, obviamente, são planos de defesa, mas que existe já. Depois de tudo isto, no dia 10, o Serviço de Segurança Interno sueco, aqui o que nos aparece não é o Serviço Interno, mas é o Serviço de Espionagem Militar, que também está envolvido neste problema, foi descoberto na Suécia que um grupo de diplomatas, entre aspas, 2 deles do culpado do costume, da Embaixada Russa, e um outro de uma outra embaixada, estariam envolvidos numa campanha para lançar desinformação na Suécia e lançar uma grande provocação política. Depois ainda, um relatório especializado entregue ao Congresso americano, por uma comissão técnica, veio dizer que a Europa está neste momento debaixo de uma intensa guerra híbrida da parte da Rússia. Como se nós não soubéssemos, isto já foi, no fundo, certificado pelo Congresso americano. A guerra híbrida será estas pequenas guerrilhas psicológicas? Das coisas que não se sabe o que é. Podem passar por uma pessoa que é agredida num sítio qualquer, uma pessoa que desaparece, um acidente estranho, um parece incêndio. Que não tem nada a ver. Parece que não tem nada a ver, porque são tudo coincidências. Depois descobriu-se que aqueles drones que eu te falava de Leipzig tinham um elemento de ADN que os ligava a um outro incidente que está neste momento a julgamento em Vilnius, portanto na Lituânia, que foi um atentado contra um avião de DHL, que está aqui em 2024, e é curioso que este atentado foi atribuído a um grupo ligado aos serviços secretos militares russos e há um elemento de ADN, nós não podemos ainda dizer qual é, porque ainda está sob investigação, que liga, digamos, este núcleo que está neste momento a ser julgado a este acontecimento. Depois ainda, explosão no maior porto da Europa, em Roterdão, no dia 13. O inquérito está em curso, não sabemos o que é, aparentemente um erro humano. No mesmo dia, no depósito de munições de
KNDS de Colleferro, na Itália, que é um grande posto de munições europeu, também uma grande explosão, que mostramos aqui, também está um inquérito em curso, aparentemente erro humano também. Depois, dias antes, aliás, uma explosão num depósito de munições da Bulgária, o EMCO, em Triavna, também aparentemente erro humano. Entretanto, o primeiro-ministro polaco, o Donald Tusk, veio dizer que os seus serviços internos tinham desmantelado um atentado contra um cidadão polaco, mas que também ucraniano, mas com cidadania também americana, e que as pessoas ligadas a isso queriam puni-lo pela sua atividade contra a Rússia. Viemos a saber quem era este homem, viemos a saber, vamos mostrá-lo aqui, é nada mais nada menos que um homem chamado Albert Vassiliev. Ele é isto aqui é denúncia ao Vassiliev, é este homem que está aqui, é um rapper ucraniano, e que aparentemente teria sido alvo de uma tentativa de assassínio por parte do FSB russo. Por fim, em vários países bálticos, nós tivemos, com a ajuda de um serviço secreto ocidental, a descoberta de uma série de túneis por onde entravam imigrantes ilegais vindos da Bielorrússia para vários países europeus, sobretudo para os países bálticos. Tudo isto, dir-me-ás, é coincidência? Provavelmente. Ficam as perguntas no ar. Avancemos para o mal da fita e para o Golfo Pérsico, onde, Nuno, tu vais de férias e voltas e continua uma enorme confusão, não é? Eu já sugeri que se fizesse uma espécie de boletim meteorológico do Golfo, sim, porque todos os dias há mudanças, mas há depois também tempo igual. Portanto, o boletim meteorológico do Golfo seria uma boa ideia do ponto de vista geopolítico. Aqui queria só falar do Kurdistão, porque o Kurdistão, como as pessoas mais velhas se lembram, as pessoas jovens como tu, mas as pessoas mais velhas como eu, lembram-se, houve uma guerra contra Saddam Hussein. Há uma zona do Iraque, a zona do Kurdistão, que na altura praticamente não tinha direito a existir. Hoje existe em condições muito boas, tem uma grande cidade chamada Erbil, que eu gostava que as pessoas visitassem. É um elemento de estabilidade na região. No entanto, o primeiro-ministro do Kurdistão iraquiano acaba de ser alvo de uma tentativa de assassínio por parte de drones iranianos, drones que são deste tipo, os Hadid-110. A grande questão é saber quem é que os lançou. Guarda Revolucionária, algum político do Irão. O ministro dos Estrangeiros do Irão já veio dizer: cuidado que isto pode ser uma provocação. O primeiro-ministro atingido, que felizmente escapou, veio dizer: nós vamos responder. E, portanto, é preciso saber qual foi a mão que atacou o Kurdistão, porque para mim é esta semana o mal da fita. Então, de qualquer forma, também entra para os teus mistérios sem dúvida, iniciais. Sem dúvida. Peço desculpa, desta vez tenho mais perguntas do que respostas. Tudo isto nos leva à grande personagem, para o bem e para o mal, que é Donald Trump, por onde começas o chamado barómetro. O chamado barómetro, que é a secção que tu verdadeiramente adoras. Deixou de ser elevador. Eu pus o Donald Trump a descer, não propriamente, é um bocadinho, às vezes Donald Trump, o problema de Donald Trump, além daqueles que nós conhecemos, é que muitas vezes a maneira como ele fala, ou como ele se exprime através das suas redes sociais, cria uma destabilização tão grande que é o contrário daquilo que nós precisamos num estadista. Quer dizer, nós esperamos que à frente de um Estado haja alguém que mostre estabilidade, que mostre consistência, que mostre previsibilidade, possa ser original, mas que mostre isso tudo. Mas é espantosa a rapidez com que o mundo se habituou a esta infantilização do discurso. É verdade. Havia uma famosa história aparentemente passada com o Dom Manuel II, que terá uma vez falado sobre um diplomata espanhol, um diplomata latino-americano que se chamava Porras e Porras, Raul Porras e Porras, e terá dito: o problema com ele não é propriamente o nome, mas é a insistência. A questão da insistência do Donald Trump é mais complicada. É mais complicado. E o que é que se passou nesta semana? Como tu sabes, Donald Trump veio dizer que é muito amigo do Kim Jong-un, um homem que neste momento praticamente declarou guerra à Ucrânia, enviando forças militares para as fronteiras da Europa, e veio dizer que por causa disto e por causa da ingratidão da Coreia do Sul vai diminuir a participação no exercício militar,
que existe todos os anos e que está em curso neste momento. É evidente, nós sabemos que este exercício militar não tem tanta participação americana, porque os americanos tiveram que retirar muitos meios que foram para o Golfo, mas mesmo assim este comunicado era, quer dizer, não era preciso. Esta insistência... Ele não fará confusão com as Coreias? Não, acho que não. Mas o problema é que Donald Trump tem um raciocínio e tem um universo que não é propriamente aquilo que nós achamos que existe. É um universo diferente. Depois, fez também observações interessantes sobre os próximos porta-aviões americanos. Este é o porta-aviões Kennedy, é um porta-aviões da classe Ford. Estes porta-aviões, a partir de um determinado número, e sobretudo o próximo o porta-aviões a seguir a este, ou dois a seguir, vai ser armado com catapultas eletromagnéticas, em vez das famosas catapultas a vapor. E o Donald Trump terá dito que é preciso rever todo esse sistema e fez um memorando sobre o assunto. As observações de Donald Trump têm uma base na realidade, é que a Marinha Americana, por alguma razão, está a ser reequipada muito lentamente. E ele acha que a culpa está em sistemas demasiado complexos que não estão provados. Mas fazer isto em público e explicar este memorando depois através de pequenas histórias, não sei se será um grande resultado. Hoje, por oposição a Donald Trump, pões a subir um economista russo. Porquê? Porque ele desceu. O Andrei Nikolaevich Klepatch é um homem de 67 anos, que era desde 2014 um dos grandes economistas do ex-Banco de Comércio Externo russo, que se chamou SVEB-RF. E o que é que aconteceu? Ele fez uma conferência em maio, em que disse que a Rússia será derrotada numa guerra económica de longo alcance e que espera que a Rússia não entre em mitos como, por exemplo, o desaparecimento da Ucrânia, porque isso não vai acontecer. A partir do momento em que a Ucrânia é apoiada pelo Ocidente, não desaparecerá. Isto foi dito em maio por um grupo de especialistas, num clube ligado à Bolsa de Moscovo. Só agora é que se soube que ele tinha dito isto. Ou melhor, ele tinha dito isto em petit comité, como nós costumamos dizer. Só agora é que se soube e, portanto, a consequência é que ele já não é economista neste banco e terá que regressar à universidade. Agora, porquê que o ponho a subir? Porque é uma das pessoas que disse verdades que neste momento são precisas ser ouvidas na Rússia. No Quem Manda, falamos da velha ideia da paciência de chinês ou da estratégia da China, não é? A China, neste momento, está a olhar para o que se passa, está à espera de saber quem é que sai dos escombros dos vários conflitos que estão à volta dela. Não está muito bem economicamente, não está tão bem como estava há uns anos atrás, mas é evidente que o tempo dos chineses já não é aquele que vamos mostrar aqui. Isto são manobras, são treinos dos comandos chineses nos anos 80, parecem um bocadinho fársicas. Isto aqui era uma manobra para tentar atacar um tanque soviético, para raptar ou para eliminar um provocador que estava dentro deste tanque. Isto parece uma história, parece uma brincadeira de, digamos assim, de filmes de Kung Fu um bocadinho mal feitos, mas a verdade é que estes treinos existiam, eram os treinos dos comandos chineses. Depois vais ver que eles raptam o homem ou eliminam-no, que está, ele é retirado, e depois fogem motretas. Isto era um exercício, a China já não é assim. No entanto, continua a ter alguns problemas e, portanto, não se pode preocupar muito com as guerras dos outros. Tem problemas no Pacífico. Nós vamos ver aqui um vídeo que se passou no ano passado, exatamente, em que tu tens um conflito entre um navio patrulha chinês e um navio filipino, que nos aparece aqui escondido, e depois, repara, aparece um contratorpedeiro que corta aquele navio patrulha em dois, praticamente. Porque, também chinês? Também chinês. O contratorpedeiro é o Guilin. O navio patrulha, entanto, foi reconstruído, mas ficou num estado perfeitamente calamitoso. Mas isto só para te mostrar qual é o estado de tensão nos mares do chamado sul da China, em que 3 ou 4 países reivindicam, digamos assim, o mesmo espaço. Curiosamente, dentro da Rússia, que neste momento se quer aproximar cada vez mais da China, porque precisa da China, quem resiste contra o despotismo económico dentro da Rússia são os trabalhadores chineses. Tu tens aqui trabalhadores chineses que trabalham na região de Leningrado, em Kingisepp, não foram pagos pelos seus patrões russos, eles trabalham para uma empresa chinesa, e o que é que fizeram? O delegado sindical foi discutir com esses patrões, houve um conflito, e ele foi detido pela Polícia Especial Russa. Só que os trabalhadores chineses amotinaram-se e não deixaram que ele fosse levado para as quadras da polícia. E, portanto, numa Rússia onde geralmente as pessoas estão caladas,
é curioso que sejam os trabalhadores chineses a falar algo. No hotspot é mesmo um verão quente no que respeita, chamemos-lhe a criminalidade em geral. Houve uma espécie de uma explosão. É verdade. Não só em Portugal, mas eu queria aqui mostrar a atividade da PSP que em julho fez cerca de 400 e tal detenções. Estão aqui alguns elementos gráficos disso. 400 e tal, neste mosaico é uma imagem que aparece ali no cima à esquerda, 400 e tal detenções, e até agora em agosto já vamos em 500 e tal. Portanto, julho e agosto, cerca de 1000 detenções, muitas delas por crimes graves, muitas delas ligadas com o tráfico de droga, e outras, que é uma coisa que me preocupa, em que aparecem armas automáticas, armas de guerra, que vêm dos circuitos de tráfico de armas, quer do Norte da África, quer dos Balcãs. Isso é perigoso, porque mostra que as redes estão organizadas, têm dinheiro, e quem é que precisa de uma arma de guerra? Esse é um grande problema. É evidente que nos Estados Unidos as coisas são, por exemplo, diferentes. Tu vais ver aqui um roubo frustrado a um banco na Flórida, em que este atirador especial que tu tens aqui à direita, em primeiro plano, dispara quase por um buraco da agulha para tentar eliminar um assaltante que tinha 2 reféns. Tu tens ali o assaltante, tens os reféns, ele atinge-o. Isto fez-me lembrar um acontecimento que tu provavelmente te lembras. Lembro que foi um enorme desafio para os jornalistas de televisão na altura. As decisões que tivemos de tomar, porque acompanhamos esse sequestro. O BES, Campo Lide, 7 de agosto de 2008, a Polícia de Segurança Pública, através do SGOI e de um atirador especial, teve que tomar uma decisão drástica, porque sabia que estes homens podiam matar aqueles 2 reféns. Foi absolutamente inédito em Portugal, na altura. Até o momento em que isso acontece. Mas só para te dizer que o combate ao crime violento, eu não estou a dizer que outros tipos de crime não são também maus, mas o crime violento é aquele que é mais público e é aquele que viola um princípio fundamental que é o da vida. Esse é que é o grande problema. E do qual temos tido um crescimento um pouco preocupante. Falemos do contagiados, que é como quem diz, o que nos liga ao estrangeiro. Exato. E vou-te começar com o velho novo problema do reequipamento militar português, com as fragatas. Eu vou tentar explicar isto com mais detalhe no próximo Leste-Oeste, porque há muitos dados novos, e que aliás vão ser... o Leste-Oeste, para quem não sabe, é um programa na SIC Notícias. Mas seja como for, de 1h30. Mas seja como for, o Leste-Oeste vou explicar isto com detalhe, que vai haver novidades em setembro e em outubro, eu gostava de as antecipar. As fragatas portuguesas têm um preço diferente de fragatas italianas que também estão a ser construídas por uma série de fatores. Eu não vou explicá-los todos aqui, vou só dizer um. Por exemplo, as fragatas italianas que estão a ser construídas têm uma plataforma de lançamento vertical de 16 silos para 16 mísseis, que tem uma capacidade antibalística. Portugal vai ter 32. Portanto, é uma pequena diferença. O sistema de comunicações português é um sistema muito mais avançado do que o sistema italiano. Vai ser feito por uma firma alemã que trabalha com uma firma portuguesa, é a Roden Schwarz. O sistema é o Navix Soveron. Mas, portanto, há muitas coisas que vão ser acrescentadas às fragatas que explicam um preço diferente. Agora, eu mostro aqui estes helicópteros porque estas fragatas vão ter 2 hangares para helicópteros. Um para um pequeno helicóptero e outro para um grande helicóptero. Pela primeira vez, Portugal poderia colocar em navios de guerra 2 tipos de helicópteros que são de 2 ramos diferentes. Um da Marinha, este o Lynx, e aquele que se via ali há bocadinho, que era o Merlin, que é usado pela Força Aérea. Nós temos 17 helicópteros deste tipo, portanto é muito possível que nas novas fragatas nós possamos utilizar, digamos assim, aeronaves de dois ramos diferentes. Isso era muito bom, porque nós falamos sempre em operações conjuntas, mas às vezes não as praticamos. Deixa-me só acabar eu sei que temos pouco tempo, mas queria só acabar com a história da REN. Como sabes, Portugal adquire agora a posição de acionista outra vez na REN. A REN, como tu sabes, é uma empresa que tem como maior acionista uma empresa chinesa. Não há um interesse económico em que Portugal entre na REN, eu só vejo isto de uma maneira. Há 2 tipos de controlar a REN. O controle externo, isso Portugal já o tem como autor da concessão, e depois o controle interno, em que Portugal pode saber antecipadamente as decisões que vão ser tomadas. Eu só consigo explicar por esse pormenor a entrada no capital. Não consigo explicar por um outro pormenor. Mas isto também é mais um assunto internacional que vai ser desenvolvido na ligação nacional. De momento ficamos os dois sem saber muito bem quanto tempo temos, mas sabemos que temos pouco.
que temos pouco Isto tempo. não é, Muito bem. não é o leste a oeste, é o norte-sul. Isto não é, é verdade, é o é verdade. norte-sul. É verdade. Vamos ao então confidencial. vamos já para o confidencial. O Sr. Mélenchon, como sabes, é um candidato da extrema-esquerda à presidência francesa e está à frente de todos os grupos da esquerda. Veio dizer uma coisa curiosa num comício, veio dizer assim: meus caros amigos, se esperam e se estão a contar com os trabalhadores católicos para fazer o socialismo, desenganem-se. Não sei se temos esse vídeo do Sr. Mélenchon, mas é uma coisa curiosa. Ele diz: não contem com os trabalhadores católicos para construir o socialismo. Aqui está. Os trabalhadores brancos católicos. Pronto. Depois, surpreendi em Opátia, na Croácia, esta pessoa que vais ver aqui, que é o Sr. Viktor Orban, que passa férias na Croácia, com parte do seu quartel-general. E depois tens aqui um avião francês, um avião Rafale, que conseguiu interceptar um avião do FSB, portanto, dos serviços internos russos, que tem um equipamento de laser para destruir qualquer avião que passe ao pé dele. Não destruiu o Rafale, porque não se atreveria a isso. E queria entrar para um último... Fechamos com o nosso John Cleese. Claro. Com o nosso John Cleese, imagina, um homem que era considerado um herético pelo seu filme A Vida de Brian, agora caiu nas más graças de alguns dos grupos radicais e disse esta frase. É uma frase de 2019, mas que voltou agora a ganhar alguma relevância. Eu não sei se a podemos mostrar, porque eu não me lembro da frase de cor também. Não sou racista, mas sim culturalista. Prefiro culturas que não encorajam espancar a mulher, pedofilia, extração do clitóris ou apedrejamento. Reparem que isto não tem nada a ver com ódio. Tem só a ver com preferências morais. John Cleese. E assim fechamos, Nuno. Prometo que vou ver o leste a oeste com toda a atenção. Se prometeres que terça-feira estás aqui connosco. Acho que vou resistir e acho que vou estar. Para mais uns Jogos de Poder. Até lá. Até à próxima.